Olha, o Senado aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e adiciona ao Código Penal uma relação de crimes contra a democracia, considerado um avanço, já que essa Lei de Segurança Nacional, foi criada lá em 1983, quando o Brasil ainda vivia no período da ditadura militar, que só termina 2 anos depois. Então vamos conversar agora sobre esse assunto ao vivo com o senador e relator do projeto, o Rogério Carvalho. Senador, muito obrigado por nos atender e vamos aqui tratar desse assunto que é importantíssimo, né? Muito se discutiu a respeito dessa Lei de Segurança Nacional que foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente e também pelo presidente Jair Bolsonaro, né? É um momento importante, histórico, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando a Band nesse momento. É um tema que está aí na nossa vida desde 1983. Nós saímos do regime da ditadura e estamos já há mais de 30 anos no regime democrático e ainda temos uma lei que é a Lei de Segurança Nacional. Ontem nós revogamos a Lei de Segurança Nacional e criamos o título 12 do Código do Processo Penal, com previsão de penas para vários crimes que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senador Rogério Carvalho, o que ficou da Lei de Segurança Nacional que agora foi incorporado dentro da lei penal? Bom, nós temos aqui o atentado à soberania, né? O atentado à integridade nacional, ou seja, a tentativa de dividir o país, o crime de espionagem, que permanece, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é uma inovação, ou seja, ações, tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, é a definição desse crime. Golpe de Estado passou a ser considerado um crime, com reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente se a ação for violenta. Nós temos o crime contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, que é a interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa, que promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídico, capazes de comprometer o processo eleitoral. É um novo tipo de crime, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Violência política, que é restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião, procedência, com pena de 3 a 6 anos. E ainda tem aqui, neste caso, a ação penal privada subsidiária, ou seja, se o Ministério Público não entrar, um partido político pode entrar com essa ação. Crime de sabotagem, atentado ao direito de manifestação, também é um novo tipo penal que foi incorporado no título 12 do Código Penal, que o Estado tem a obrigação de garantir que os cidadãos, que as associações, que as organizações sociais possam se manifestar pacificamente, certo? Sem desabilitar os outros instrumentos jurídicos que prevê atos de violência, que prevê abusos em manifestações, seja ela de que natureza for, mas, neste caso, como a gente está falando de uma lei para garantir a democracia, é fundamental que o direito à manifestação seja protegido pelo Estado. Então, a gente está falando de uma legislação que revoga todo o entulho da ditadura, que é a Lei de Segurança Nacional, e restabelece, ou seja, mantém alguns tipos penais, só que agora no Código de Processo Penal, como espionagem, tentativa de desmembramento do território nacional, atentado à soberania, e criamos alguns tipos novos que são fundamentais para garantir o funcionamento pleno da democracia. Então, um avanço significativo que contou com o trabalho
da Câmara dos Deputados, que teve uma votação expressiva, majoritariamente, e mais de 400 votos, e ontem nós conseguimos aprovar com alterações de redação o texto que veio da Câmara, indo agora para a sanção do presidente da República. Essas alterações não se faz necessário voltar lá para a Câmara, pode ir direto para a sanção ou veto do presidente? O projeto está pronto para a sanção do presidente da República. Eu queria lhe perguntar, até na abertura eu fiz essa colocação, o Supremo Tribunal Federal fez uso, o ministro Alexandre de Moraes exatamente evocou a Lei de Segurança Nacional, inclusive há um deputado hoje preso baseado nessa lei. Vai ser retroativo, vai retroagir ao passado, ou seja, deverá ser revista essa prisão, ou é a partir de agora que passa a valer então a derrubada da lei? Veja, ele vai ter que ser enquadrado no atentado violento às instituições, porque existe na nova lei, no Código de Processo Penal, um tipo penal que é o atentado violento às instituições. Ele vai ser, na hora que a lei for sancionada, tem um período de 90 dias para que ela entre em vigor. A partir do momento que ela entra em vigor, ela passa a ser a referência para esses casos de atentado violento contra instituições democráticas, que tem uma pena que varia aqui, se eu não estou enganado, de 1 a 6 anos de detenção. Nessa situação, às vezes se confunde um pouco a liberdade de expressão, a liberdade de democracia, ou a democracia, com esse tipo de movimentação, de manifestação mais ruidosa. Como se diferencia isso? Como a lei vai trabalhar nessa linha tão tênue? Veja, a manifestação pacífica, por si, ela já está adjetivada. Ela é uma manifestação em busca da consolidação de direitos. Você sabe que a sociedade ela vai evoluindo e ela vai se tornando mais includente, quanto mais direitos as pessoas, os cidadãos, vão incorporando aquilo que materializa a sua cidadania. As manifestações que têm depredação, as manifestações com cunho que tem características de agressão à institucionalidade. Isso se caracteriza pela própria forma como ela ocorre. E aí é possível ser enquadrado nos crimes que a lei prevê e que outras leis já prevêem esses crimes contra o patrimônio público, contra a liberdade de ir e vir. Tem outros crimes que também precisam ser analisados em caso de manifestação que fuja do controle. Portanto, a gente tem legislação suficiente e o que faltava era a proteção às entidades, aos movimentos sociais, para poder se manifestarem sem ser importunados ou criminalizados, como vinham tentando fazer no Brasil, criminalizar as organizações sociais de uma maneira geral. Eu não poderia deixar de encerrar essa situação, essa nossa entrevista, senador, sem tocar no assunto que o senhor levantou na CPI da pandemia, da qual o senhor também faz parte, né? A questão da investigação da sua vida, do seu comportamento, como é que está essa questão? Olha, eu fiz uma denúncia pública, né? Conversei com o presidente do Senado, que se propôs a encaminhar um documento ao ministro Braga Neto, solicitando informações, e estamos aguardando a posição do ministro Braga Neto a respeito da denúncia que foi feita por mim, né? Já fiz uma varredura aqui no meu gabinete, se tem algum tipo de escuta clandestina. Hoje foi feita uma varredura no apartamento funcional onde eu moro, aqui em Brasília. Portanto, algumas medidas cautelares têm sido adotadas. Eu queria só fazer uma correção, Nelson. Eu falei na abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena que, no caso, se impõe aí ao deputado Daniel Silveira é de 4 a 8 anos, certo? É
quando ocorre grave ameaça a instituições democráticas. Eu só queria fazer essa correção para os telespectadores da Band não terem informação errada. Senador Rogério Carvalho, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, né, por ter o seu relatório aprovado e vamos aguardar, então, a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Um abraço, senhor, e bom trabalho parlamentar aí em Brasília. Obrigado, uma satisfação estar com vocês. Então, um abraço, senhor.